Quem quiser mandar relato sobrenatural, viu fantasma, tem história de terror pra contar, lenda folclórica, morava na roça, viu Saci Pererê, viu lobisomem, teve uma experiência de quase morte, foi pro inferno e voltou, vai no Discord, no meu Discord, exclamação Discord, tem a sala Relatos Sobrenaturais. Você escreve o seu relato lá. Se lá tem limite de caráter, mas você divide em 2 partes se for necessário, tá? E aí eu vou lendo. Se você preferir contar por voz, né, se for uma história muito grande, ou se você quiser realmente aparecer, contar a história por voz, eu estarei no meu Discord, na sala Stream On, e você fique na aguardando liberação que eu vou puxando, tá? E aí a gente vai começando o quadro. História de Walper. Oi, Branca, tatuado aqui. Essa história é sobre a minha tia, que era uma pessoa muito religiosa e muito gentil também. Ela engravidou do seu marido, então noivou, porque naquela época, se você engravidasse, você tinha que se casar. Principalmente ela que seguia todas as regras da igreja. No dia antes do seu casamento, ela pediu à minha tia jurar para que se algo acontecesse com ela, ela cuidaria da sua filha. A minha tia repreendeu, brigou com ela, mas disse que sim, pra ela parar de besteira. Então ela foi comprar sozinha o seu vestido e quando ela voltou pra casa, mostrou pra sua mãe, a minha avó, o vestido. Era rendado e todo preto. A minha avó a repreendeu, dizendo que era um absurdo e que ela não poderia se casar usando preto. E ela respondeu dizendo: é pra facilitar pra vocês caso aconteça alguma coisa comigo. Ai, enfim. A minha avó mandou ela parar de falar besteira e o dia continuou. Findou que ela se casou usando o vestido preto. Na mesma noite de núpcias, a minha avó ouviu um bebê chorar alto de madrugada. Ela correu pra casa da minha tia, batendo em sua porta e gritando pelo seu nome, porque ela tava com um sentimento ruim. O seu marido acordou e deu conta que ela não respondia mais. Foram às pressas ao hospital e chegando lá, os médicos conseguiram salvar a minha prima, mas ela já chegou lá morta. Eu tenho poucas memórias dela, porque era muito novo, mas essa história sempre me chocou muito, porque eu não imagino como deve ser saber que a sua hora tá chegando. Realmente, né? Deve ser, assim, apavorante. Não sei, às vezes foi por sonho, pressentimento. Mas eu acredito nisso sim, né? E assim, é porque ela ainda teve, né, mais horas, assim, teve dias, né? Pra se preparar, mas dizem que quando a pessoa tá pra morrer mesmo, que ela espera, assim, só ver falar uma última coisa, ver o último familiar e daí morrer, né? Mas que dizem que a pessoa fala que tá indo ou se despede. Eu já vi vários relatos disso e também experiências de quase morte, que eu gosto de ver esses vídeos, acho muito interessante, né? E aí realmente é o que falam mesmo. É o que falam, né? Agora é a história do Mark Mess. Boa noite. Esse relato me aconteceu quando eu tinha por volta de 15 anos de idade. Aproximadamente em 2016, uma tia minha descobriu que estava doente e ela começou a definhar. Primeiro isso começou a afetar a rotina dela, depois a aparência e por fim a sua capacidade de se virar sozinha. Terminando praticamente dependente das filhas, meninas que ela pegava pra criar. Certo dia, essa tia minha acabou por ser internada. Ela teve uma recaída muito grave. No dia seguinte, estava eu, a minha mãe e as minhas irmãs em casa à noite. Minha mãe é cristã e eu tava aproveitando o frescor da noite para fazer algumas tarefas domésticas. Era verão e de dia tava muito calor pra isso. Ela sempre gostou de fazer isso enquanto ouvia hino. Então, ela estava na cozinha enquanto eu e minhas irmãs estávamos na sala mexendo nos celulares. Para ajudar a se localizar, a cozinha possui uma porta que dá para o quintal de casa. A sala fica de frente para a cozinha e possui uma entrada no qual eu estava. As minhas irmãs estavam na sala sentadas no sofá. Eu acho que era por volta das 11 da noite. Enquanto minha mãe lavava a louça na cozinha, tava tocando esse hino na sala. E eu estava na entrada, entre os 2 cômodos. Não me lembro exatamente como se deu início, mas eu comecei a sentir um desconforto muito grande, mas eu acabei por ignorar. Logo depois, eu consegui ouvir como se fossem batidas nessa porta que dava pro quintal. Eu tava de fone, então eu tirei pra ter certeza se aquilo era real ou se era alguma coisa nos meus fones. E depois de tirar, eu novamente ouvi as batidas. Eu comecei a ficar com bastante medo, porque não era possível ninguém batendo naquela hora, uma hora dessas na minha casa. Depois de ter certeza que realmente eram batidas na porta, eu falei com a minha mãe. Eu pedi para que diminuísse o som e para que a casa ficasse em completo silêncio. Nessa altura, as minhas irmãs também ficaram cientes. E de repente a casa toda estava um completo silêncio. Foi aí então que as batidas se iniciaram na janela da sala. Todo mundo ouviu. E parecia que estavam ficando cada vez mais altas e desesperadoras conforme o tempo passava. Chegou um momento em que conseguíamos ouvir elas na janela da sala, na porta da cozinha. Aí minha mãe viu o meu medo das minhas irmãs, então ela iniciou uma oração, tentando fazer aquilo cessar. E teve
teve êxito. Depois que ela terminou, a gente não ouviu mais as batidas, mas continuamos atentos para qualquer outro fenômeno que pudesse acontecer. Um tempo depois, um primo meu nos ligou, dizendo que precisava falar com meu pai e que estava vindo para minha casa. Não demorou muito e ele chegou. Assim que eu entrou na minha casa, ele estava bem desesperado e ele veio nos avisar que aquela tia minha que estava doente tinha acabado de falecer, poucos minutos antes de ele nos contatar. Ele queria que meu pai fosse com ele para o hospital para dar início a toda a questão burocrática. E depois disso, eu, minhas irmãs e minha mãe ficamos chocados. Começamos a teorizar que as batidas que escutamos pouco tempo antes dessa notícia fosse a falecida tentando nos alertar. Logo após deixar esse lado. Até hoje, só nós que estávamos na hora sabemos sobre esse acontecimento. A minha mãe evitou contar até para meu pai, porque a minha tia que morreu era irmã dele, e a família dele não tinha tanto apreço pela minha mãe e ele não poderia não gostar disso. É babado, viu? Essas coisas aí de, né? Tem gente que... Eu já vi vários relatos mesmo. De gente que pressente ou que vê alguma coisa, depois a pessoa realmente morre, sonha com a pessoa. A história de Sassa S. Ponto. Quando eu era pequena, por volta de 10, 12 anos, eu visitava todo final de semana minha tia, que morava em uma fazenda muito distante da cidade. Nessa fazenda só morava minha tia e o marido dela. E por ser muito distante, eu sempre dormia por lá. Eu dormia em uma rede na salinha, logo na entrada do quarto da minha tia. Era comum, toda madrugada, o marido da minha tia passar por debaixo da minha rede pra ir pro curral, cuidar dos animais da fazenda. Olha aí, burrinho Heleno, Michel, né? Tinha todos os animais ali no curral. Sempre quando ele passava pela minha rede, eu acordava, mas logo eu voltava a dormir. Pois bem, nesse dia não foi diferente. Ele passou pela minha rede, pelo lado direito, e depois de alguns minutos, ele passou de volta pelo lado esquerdo. E isso eu achei muito estranho. Mas eu pensei que ele tinha esquecido alguma coisa e ele voltou pra pegar. Só que aí, ele começou a ficar rodeando a minha rede. Eu comecei a ficar com bastante medo, porque eu pensei que ele tava tentando fazer alguma coisa comigo. Eu pulei da rede assustada, eu fui correndo acordar minha tia e expliquei o que estava acontecendo. A minha tia achou muito estranho e disse que, pra mim, que não tinha como o marido dela estar rodeando a minha rede, porque ele tinha acordado pra ir cuidar dos animais já tinha muito tempo. Tanto que ela abriu a janelinha que tinha do lado da cama dela, e de lá dava pra ver o marido dela distante, lá no curral, cuidando dos animais. A minha tia disse que eu tava sonhando, ou que seria alguma coisa na minha cabeça. Nesse dia eu não consegui dormir, e depois disso eu nunca mais dormi nessa fazenda da minha tia. Mas se não era o marido dela que tava rodeando a minha rede, o que que era então? Aí eu que te pergunto, né? Porque eu não sei te dizer. Mas dizem que em fazenda, assim, que aparece muita criatura, né? Então podia ser tanta coisa. Em fazenda o pessoal tem tanta história. Podia ser a caipora, o curupira, o saci pererê. Podia ser o camundongo gai, né? Podia ser, tem tanta aberração que podia ser. Tanta aberração. O supacu, né? Que na calada da noite recebe o nome de travete. Então, assim, muita coisa podia ser, né? Mas não sei, né? Não sei. Mas, né, que horror você ter essa sensação de que uma pessoa vindo pra cá e pra lá é babado. A história do Gael ER. Ponto. Eu lembro da forma que eu descobri que meu sobrinho tinha depressão. Eu sempre tive um sexto sentido pra essas coisas. Todos da minha família sonhavam com uma noiva na casa. Ela nunca fazia nada com eles, só ficava observando. Várias noites eu sonhava com ela, mas nunca era na minha casa. E no sonho eu acordava na minha casa. E logo após eu ia até a casa do meu sobrinho e ficava chamando ele pra abrir o portão, mas ele demorava muito. E eu acabei percebendo que o portão estava sem o cadeado. Eu resolvi então entrar. Eu conseguia ver a noiva na escada do meu sobrinho. Crescemos juntos e temos a mesma idade. Isso no sonho, né? Eu ficava observando e ela ficava apenas parada de frente pra escada. E meu sobrinho começava a subir a escada. E então ela se virava pra mim e sorria. Mas não era um sorriso bom. Eu acabava percebendo isso. Quando meu sobrinho começava a subir, eu tentava gritar pra ele parar, mas ele não me escutava. E isso me dava muita agonia. E quando ele chegava no degrau em que ela estava, ela segurava ele pelo braço e empurrava. Era uma escada bem grande e não tinha corrimão. Então meu desespero batia na hora. Pode parecer besteira, mas a única saída era trocar de corpo com ele. Então eu caía no lugar dele e me fingia de morto. Ela ficava observando para ter certeza de que ele havia morrido. E então eu deixava os olhos meio abertos para ela não notar que era outra pessoa. E apenas os abria quando ela ia embora. Eu mantive esse sonho durante meses da minha vida, até que chegou um momento que se repetia o sonho. Mas eu não conseguia mais impedir a morte dele. E teve um dia que a gente tava voltando da escola e ele começou a comentar comigo se eu sentiria a falta dele caso ele morresse. E eu tinha apenas 13 anos. Rapidamente eu falei que óbvio que eu sentia, mas acabava não dando atenção a isso. Meses depois eu acabei descobrindo sobre a depressão dele da pior forma em uma carta de suicídio. Quando eu descobri, eu fiquei muito mal. Eu comecei a dar mais atenção aos meus sonhos. Eu sonhava com a minha irmã sendo assaltada, e isso acabava acontecendo, até cheguei a prever a morte do meu avô. Hoje eu abraço esse dom e eu uso ele pra evitar certas
situações. Muitas das vezes eu não conto, com medo de me tirarem por louco, acharem que eu tô inventando. Mas aquela noiva, todas as vezes que ela empurrava ele, era uma tentativa de suir do meu sobrinho. Minha mãe disse que a minha avó também sonhava com esse tipo de coisa e acabavam acontecendo. Então, desde então, essas coisas não paravam mais de acontecer. Eu senti quando as minhas irmãs engravidaram e até mesmo o dia que a minha sobrinha, que eu mais amo, nasceu. E é isso, eu acabei descobrindo, eu nem sei se pode chamar isso de um dom sensitivo, mas eu sonho com muitas coisas e elas acabam acontecendo. Eu, às vezes, me perco nos pensamentos. Eu fico me perguntando se é o meu sexto sentido ou se é apenas besteira da minha cabeça. Quando eu descobri do meu sobrinho, os sonhos com a noiva pararam de acontecer e ninguém da família comentava mais sobre ela. E eu tenho muitos relatos, eu vou contando eles aos poucos. É médium, né? Então, e o negócio é que muita gente também tem esses sonhos que acabam servindo de alerta e que se tornam realidade, né? Como aviso. Eu também acredito muito nisso. Inclusive, minha mãe, ela, hoje em dia nem tanto, mas ela também tinha isso de sonho, né? Então, ela conta que ela sonhava uma vez, ela já sonhou com o pai do meu pai, que ela só tinha visto por foto, né? Mas que não conhecia. E daí contava alguns detalhes que ela não teria como saber. Ela sonhava até com cor de carro, placa do carro. E ela perguntava, depois quando ela acordava, perguntava, né? Indagava. E realmente era a mesma placa, o mesmo carro. Ele morou em uma certa casa. E usava o cabelo de tal jeito, né? Que ele usava um topete pra trás, assim como ela sonhou. E ela não teria como saber. Então, assim, coisas que não tinha como ela saber, sabe? E ela acabou sonhando. Então, seria muita coincidência, né? Mas coincidência como também, se ela não teria como saber. Hoje em dia ela não é mais tanto, né? Mas ela diz que quando ela era mais nova e tudo, ela tinha com frequência esses sonhos assim. E sonha, às vezes, com muita gente morta, né? Que já morreu e tudo, e que vem falar com ela, que tá bem, né? Quanto tempo, ou fala alguma coisa. Mas disse que até então as pessoas sempre falavam que tava tudo bem, que estavam felizes, né? História de Amanda Valim. Uns anos atrás eu fiz uma viagem com o motoclube do meu pai pra São Tomé, em Minas Gerais. Eu era criança e eu não tinha noção de duendes e nem de que lá era cidade de encontro de pessoas que acreditam nisso. Na verdade, o pessoal foi pra comprar umas ervas e os que tinham filhos ficaram em outra pousada. Quando a gente foi almoçar, a gente passou por uma lojinha de bonecos que tinha garra duende e alguns duendes de lembrancinha. Eu falei sobre eles ontem, inclusive, viu? Lá eu comprei um duende de lembrancinha mesmo. E todos no motoclube do meu pai zoaram o boneco e até deram alguns tapinhas nele. Não deu em nada, mas aquela viagem foi sinistra. Até comemos churrascos de madeira podre. Quando chegamos em casa, deixei ele perto da minha cama. Eu não cuidava dele, porque eu nunca fui de acreditar muito nisso. Quando eu me mudei, a minha mãe jogou ele fora. Algumas coisas começaram a sumir aqui da minha casa. Minha irmã brigou muito comigo, achando que eu tava roubando. Eu expliquei pra minha irmã que isso também estava acontecendo comigo. Então eu fui estudar sobre duendes e as peças que eles pregam em nós. Na hora de dormir, a minha irmã escutava algumas risadas, de vez em quando escutava alguns passos. Pesquisei sobre o que poderia fazer pra ele parar, mas eu não tive coragem de fazer. Eu pedi só desculpas a ele, e então as minhas coisas pararam de sumir. E aí a minha irmã também parou de escutar as risadas. De qualquer jeito, nada voltou ao lugar. E isso eu falei mesmo, viu? Eu disse que garra duende, esses duendes, se você não cuida direito, né? Se você não dá comida, se você não dá atenção, eles trollam horrores. Mas eu já ouvi várias histórias dos garras duendes, viu? Que eles pregam peça mesmo, eles somem com coisa, apodrece comida. Tem várias histórias dos garras duendes. Pior é que tem, viu? E sim, a Xuxa disse também, né? A Xuxa disse que viu um duende. Foi a partir daí que surgiu o Xuxa e os duendes. Porque ela viu um duende. Ela jura de pé junto que ela viu um duende. Inclusive, eu posso até depois procurar aqui um relato, né? Um relato da Xuxa falando e tudo. Porque ela diz que ela viu sim um duende. Uma criatura de outro, né? De outro universo. Vamos ver. O relato agora é Daldotalu, né? Não sei, porque é um nome muito agênere. Boa noite, é a CDzinha aqui do chat. Quem conta esse caso é a minha avó, que é a mãe da minha mãe. Eu sou da Macumba e minha família por parte de mãe é da Umbanda das gerações, então casos sobrenaturais é o que não falta. Mas esse em específico sempre me impressiona muito quando ela conta. Pra gente que trabalha com espiritualidade, entendemos que as manifestações sobrenaturais antigamente eram mais ostensivas, ou seja, eram mais intensas porque a estrutura energética do planeta e a conexão que tínhamos com a natureza nos deixava ainda mais perto da espiritualidade. E permitia que a mediunidade ocorresse de forma mais na cara.
coisa que não acontece tanto hoje em dia. Isso aconteceu já tem por volta de 60 anos, quando a minha avó ainda era jovem. Ela trabalhava em um terreiro de umbanda, e lá, como em todos os outros, existiam muitos médiuns de incorporação que recebiam as entidades em terra. Um médium em específico incorporava um preto velho. E em uma gira de preto velho, como em qualquer outra, ele recebeu essa entidade que veio, fez todo o trabalho de rotina, os atendimentos, mas nesse dia em específico, no final da gira, essa entidade, ainda incorporada no médium, chamou o Cambone, que é a pessoa que auxilia as entidades no terreiro, e falou o seguinte: meu cavalo. O cavalo é a forma que as entidades se referem aos médios que incorporam. Sim, né? Se você empresta seu corpo pra entidade, ela vir em terra, né? Pelo teu corpo, você vira o cavalo dela, né? É assim que chamam mesmo. Você está fazendo coisa errada, se desviando da missão dele nessa vida. E se ele continuar dessa forma, não vai mais ter como eu continuar trabalhando. Depois disso, o preto velho desincorporou normalmente. O Cambone não sabia do que ele estava falando, mas quando a entidade subiu, como a gente chama quando a entidade desincorpora, o médium voltou ao corpo e o Cambone transmitiu a mensagem pra ele. Os pretos velhos, pra quem não conhece da Umbanda, são espíritos muito mais evoluídos do que nós. Portanto, os médiuns da incorporação devem seguir algumas regras e ter um certo estilo de vida para que a entidade possa trabalhar através deles. Então, depois disso, passaram-se cerca de 2 meses e os trabalhos no terreiro continuaram normalmente, mas esse médium foi se afastando e deixando de cumprir com as suas responsabilidades no terreiro. As demais pessoas do terreiro não sabiam o porquê do afastamento e nem o que ele vinha fazendo. Após esse tempo, novamente, em uma gira de preto velho, ele foi ao terreiro, incorporou a entidade e fez todo o trabalho de rotina. Mas no final dessa gira, o preto velho, incorporado no médium, chamou o dirigente do terreiro e falou o seguinte: o meu cavalo se desviou da missão que ele tinha na terra. Ele já foi avisado que ele deveria mudar, mas ele continua fazendo coisa errada e fazendo mal pros outros. Ele não tem mais o que aprender nessa encarnação e não tem como eu continuar trabalhando com ele. Então hoje, quando eu subir, eu vou levar ele junto. Ai, arrepiei. Tudo isso da forma mais calma e serena que os pretos velhos falam. Então, quando ele desincorporou, como fazia sempre ao final das giras, o corpo do médium simplesmente caiu morto no meio do terreiro. Nunca descobriram o que o homem estava fazendo de errado, mas isso mostra como as entidades estão no terreiro para trabalhar. E mesmo as entidades de luz, como pretos velhos e caboclos, não estão aqui para perder tempo. Eles estavam com nós antes de virmos em terra e vão continuar depois. Eles sabem da nossa missão nessa vida e o que a gente deve aprender. E para eles, essa nossa passagem na terra é apenas mais uma. É isso. Um beijo. Um beijo. Eu acredito também, eu frequento terreiro, é bem assim, né? Mandam um recado, fazem os trabalhos deles. Quando você tá como cavalo, né? Você fuma, você bebe, só que é eles, né, no caso. E quando eles vão embora, eles levam tudo, né? Então tem muita coisa, né? Muito interessante. Eu até recomendo pesquisarem, porque é muito interessante, é uma religião linda. O relato da Debs. Esse relato é da minha mãe, de quando ela tinha 13 anos. O ano era 1970, ela morava em um sítio com os pais e os vários irmãos. Em uma noite, ela estava voltando para casa de uma missa com alguns dos irmãos. E era uma estrada de terra. De repente, do meio do mato, surgiu uma bola muito brilhante. Ela disse que era do tamanho de uma bola de futebol, mas brilhava muito, parecia como se fosse até fogo. Essa coisa flutuava devagar em direção a ela e aos irmãos. Eles começaram a correr e quando estavam passando pela cerca do sítio, ela caiu no arame farpado e tem uma cicatriz profunda na perna até hoje. Da janela da casa, a mãe dela viu tudo e correu para fechar as janelas. Quando a minha mãe e os irmãos entraram na casa, eles foram espiar por uma fresta. O objeto continuava a se aproximar da casa. Eles podiam ver nitidamente flutuar e brilhava muito. Com medo, eles fecharam a janela. A minha avó era religiosa, estava apavorada, ela começou a rezar. Não ouviram e nem viram mais nada. Parece que simplesmente a coisa desapareceu. Eu cresci ouvindo essa história. Até hoje a minha mãe fala que nunca viu nada parecido com aquilo. Que horror! Tem muitos relatos de bola de fogo, muito mesmo, muito mais até do que vultos. Eu nunca tinha ouvido falar de relatos de bola de fogo, nunca vi. Bola de fogo que fica flutuando, nunca vi isso. Agora é a história do Thales. Ontem, a minha avó estava aqui em casa e estava comentando de ocorrido que não foi tão sobrenatural, mas mexeu um pouco com ela. Há quase 10 anos atrás, a minha bisavó ficou muito doente e veio a falecer com 83 anos. Na semana passada, antes do falecimento dela, ela ficou na UTI bastante debilitada. Ela não podia falar nem nada e só se comunicava com apertos de mão e olhares. Eu era muito apegado a ela e implorei para a enfermeira me deixar entrar no quarto, já que na época eu tinha apenas 8 anos e estava me proibindo de entrar. A enfermeira ficou com muita pena de mim e me deixou
deixou entrar. Ela tava muito mal, ela tentava fazer alguns ruídos pra falar, mas não conseguia. Alguns dias depois, a minha avó e os irmãos dela se reuniram, porque já esperavam o pior. Todos se odiavam na época por coisas que aconteceram. Minha avó e uma irmã dela sempre cuidaram da minha bisavó por amor, enquanto os outros 3 filhos só queriam saber do dinheiro. Durante a reunião, um dos filhos decidiu gravar a conversa, já que envolvia o dinheiro da minha bisavó e a poupança dela. E durante essa conversa, minha avó estava no sofá e no final do corredor ela viu uma imagem, mas não deu muita importância. Mas ao olhar de novo para o corredor, ela pôde ver claramente a minha bisavó. Ela, ao se despedir dos irmãos, olhou para eles que iriam dali para o hospital e disse: "Vocês, infelizmente, vão chegar lá e a minha mãe já não vai mais estar lá." Eles não entenderam e deram carona para minha mãe. No caminho ao hospital, decidiram ouvir a gravação da conversa. E no áudio da gravação só havia um chiado e ruídos do início ao fim. O gravador ele foi testado antes da reunião dos irmãos e estava funcionando perfeitamente. Ao chegarem no hospital, receberam a notícia que a minha bisavó tinha falecido. A minha mãe levou o gravador para a casa da minha avó e, acredite ou não, os chiados e ruídos da gravação eram iguais aos que a minha bisavó fazia enquanto estava internada na UTI. Ai, eu me arrepiei. Eu acredito muito nisso mesmo, né? E dizem, né, eu já vi relatos de experiências de quase morte e tudo mais. E quando a pessoa morre, experiência de quase morte, tá? Pra quem não sabe, quando a pessoa realmente morre, ela morre por alguns minutos e conseguem fazê-la de volta à vida, né? Ou seja, a pessoa realmente morreu e depois ela voltou. E uma coisa em comum que eu ouvi nesses relatos é que todas as pessoas que morreram, elas sempre têm alguma coisa a contar, né? E o que elas mais contam é que quando você morre, você começa a ver, você se vê. Você vê o seu corpo na posição que tava e você começa a se ver de cima. Você não tem mais braço, você não tem mais nada, você faz parte do ambiente e você consegue se olhar. Então eu acredito muito nisso, sim, né? Que ela pode né, morreu mas estava lá tentando, né, informar alguma coisa e tudo mais, né? E eu acho muito interessante a experiência de quase morte, que o pessoal conta bastante coisa, assim, né? Foram pessoas que morreram. Não é que acha que vai acontecer quando morreu. Ela morreu, né? Ela morreu, teve uma parada cardíaca, né? Ela morreu por alguns minutos, usou o desfibrilador e ela voltou à vida. Então ela realmente morreu. O relato de agora é do Darkiel. Oi, Branca, boa noite. Eu me chamo Gabriela, no chat Darkiel. Hoje eu vou contar a respeito de um acontecimento que me ocorreu quando eu era criança. Eu tinha mais ou menos 9 anos e até hoje eu nunca me esqueci desse ocorrido. Os meus pais trabalhavam organizando eventos, geralmente casamentos, festas de aniversário, formaturas e tudo mais. E eles precisaram viajar pra outra cidade por causa de um desses trabalhos que pagava muito bem. Contudo, a viagem duraria em torno de 3 dias, então nesse meio tempo eu fiquei sozinha com a minha irmã mais velha em casa cuidando de mim. Como os meus pais estavam viajando, eu ia dormir no quarto dela e ela colocava um colchão no chão e me dava alguns cobertores. No quarto dela tinha uma janela que dava direto no beco da casa, onde tinha uma luz bem forte e o nosso cachorro que atacava literalmente qualquer um que entrasse ali. Era um bairro muito perigoso, então o nosso cachorro era uma proteção a mais. Eu não lembro exatamente o horário, mas era alguma coisa em torno das 2 da manhã, quando eu acordei sem motivo nenhum. Eu fechei meus olhos de novo e eu tentei voltar a dormir. Eu tava deitada do lado oposto à janela, mas eu comecei a ouvir alguns sussurros, como se estivesse muito perto do meu ouvido. Eu sabia que não era minha irmã, porque eu consegui discernir que a voz era uma voz masculina. Mas era uma língua que até hoje eu não consegui descobrir qual era. Na minha mente, era uma língua que seres humanos não tinham conhecimento. Abri os meus olhos bem assustada e notei que na parede tinha uma sombra de uma pessoa. Ela era formada por uma luz que atravessava a janela, coberta por uma cortina não tão escura. E aí eu me virei e olhei pra janela. Tinha uma sombra de um homem nela. E ele me olhava fixamente nos olhos, usava uma camisa branca e tinha alguma coisa escrito em vermelho nela. Eu supus que seria talvez sangue. Apesar dele estar na janela, que era bem longe de mim, a sua voz parecia estar do meu lado, bem perto do meu ouvido. Em alguns momentos eu pude jurar que eu senti uma respiração atingir a minha nuca. Eu fiquei paralisada vendo aquilo. Acreditei até ser algum ladrão que havia pulado o muro da minha casa, mas era algo bem estranho. O meu cachorro sequer estava latindo e a voz dele era indiscernível, era muito grossa e muito assustadora. Eu virei pro outro lado novamente e eu cobri o meu corpo todo. Não se passaram nem 5 minutos e os sussurros acabaram. Eu olhei pela brecha do meu cobertor e eu vi que não tinha mais ninguém ali. Eu levantei rápido e me escondi na sala, porque não tinha janela por perto. Eu fiquei lá sentada até os meus pais chegarem pela manhã. Eu contei o ocorrido pra minha mãe, ela acreditou em mim e me levou ao beco em que estava a janela do quarto da minha irmã. O portão estava trancado, não tinha pegadas, porque o chão era de terra da época, e o cachorro dormia tranquilamente. Pouco tempo depois, eu descobri que eu sou médium. Eu nunca entendi precisamente o que aqueles acontecimentos significavam. Se aquele homem queria me fazer algum mal, se ele tava me alertando de alguma coisa, não sei, mas o seu tom de voz indicava alerta, algum aviso. Eu sentia isso no fundo da minha alma.
Até os dias de hoje eu me dedico a pesquisas que me ajudem a compreender melhor aquilo, porém foi um acontecimento tão singular que nada parece me ajudar a entender melhor. Essa ouviu o sussurro, né, e a sombra, mas tem gente que vê nitidamente, né, a figura perto de você e tudo mais, e até embora são momentos de alta tensão. A história de agora é do Aquino. Boa noite, meu nome é Ignácio. Teve uma vez que as minhas energias estavam muito fracas e qualquer presença ruim eu tava sentindo. Teve uma vez nessa semana que eu tava bem mal e simplesmente eu fui dormir com tudo apagado. Quando era mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu abri os olhos e quando eu olhei pra baixo, eu vi uma figura demoníaca subindo na minha barriga. Eu senti as partes que ela tocava da minha barriga e eu sentia também a minha cama afundando. Eu simplesmente não conseguia reagir. Eu rezei muito e depois de um tempo eu saí correndo do quarto. E eu vi a figura esmaecer no escuro. Um outro dia, na mesma semana, eu fui dormir novamente com tudo apagado e simplesmente eu sonhei com essa criatura atrás da minha porta. Atrás da porta da minha cozinha, saindo de dentro do corpo do meu irmão. E quando eu abri os olhos, eu vi a criatura me observando cara a cara na minha cama. Eu rezei muito novamente, eu consegui então fugir. Algumas semanas se passaram e eu sonhei de novo com essa mesma criatura. Só que dessa vez eu não senti medo. No meu quarto tinha uma prateleira de vidro com algumas latinhas de coca dos Vingadores e alguns quadros também. Quando essa criatura viu que eu não tava mais com medo dela no sonho, eu acordei com essas coisas de cima da prateleira sendo jogadas em mim de forma violenta. Era bem possível delas terem caído sozinhas, porque elas estavam lá tinha anos. Desde esse dia, eu nunca mais vi essa tal criatura. Mas eu comecei a ver sempre uma garotinha na minha cozinha. Ela tava sempre correndo, de vestido branco, tinha cabelo preto, e de vez em quando eu ouço alguns passos vindo até os quartos que eu tô e parando bem na frente da minha porta. Eita, nós! E o bicho pegando, né, Blair? Você nem vem me lamber agora que eu estou assustada. Acho que eu gostei bastante da história, mas eu acho que faltou detalhar um pouco mais da criatura, né, que era demoníaca, mas eu queria saber mais, eu fiquei curiosa. Como que era a cor do olho, ela parecia com o quê? Ela parecia humano, né, ela tinha braços, tinha boca, como que era? Eu fiquei curiosa pra saber também se acontecia mais quando você dormia, né, se não podia ser também paralisia do sono. Eu não quero ver não, né, mas tenho curiosidade em saber como é, eu nunca vi, mas né, eu gosto de saber dessas histórias, tenho curiosidade. Vamos ver, oi. Eu sou a Lulu Raivosa e eu me chamo Biel. Eu tenho uma história pra te contar. Certo dia eu tava rolando no TikTok e eu parei um vídeo específico. O vídeo era uma mulher contando uma experiência que ela teve ao perguntar no sonho dela qual era a data e o horário. Ela fala que rolou coisas bizarras com ela. Coisas realmente perturbadoras, no sonho e até na vida real. Eu, como besta, eu fui testar porque eu não tava acreditando nisso. Chegou a noite, eu fui dormir normalmente. Eu tava sonhando com alguma pessoa que eu não me lembro e eu perguntei a hora e o dia de dentro do sonho. A pessoa não respondeu, ela simplesmente bugou. Como se o rosto dela ficasse com defeito, como se tivesse um vírus no computador. Imediatamente eu fui pra minha casa e ela tava completamente em pedaços. Esses pedaços pareciam quebra-cabeças e estavam bugados também. Eu corri pra rua rapidamente. A rua tava completamente vazia, nenhuma alma, não tinha vento, não tinha nada. Eu olhei novamente pra minha casa, ela tava completamente bugada, tinha muitos defeitos. Alguns pedaços da casa estavam travados e outros estavam se mexendo e voltando para o mesmo lugar. Logo quando eu me virei pra ver a casa da frente, eu tava rodeado de pessoas conhecidas, pessoas que faziam parte do meu dia a dia. As faces estavam me encarando cada vez mais. As cabeças também davam travamentos, elas ficavam mudando de cores. Era como se fosse um lag, um bug mesmo de computador ou de algum aparelho eletrônico. Eles estavam me cercando, indo pra cima de mim, bem devagar. Eu tava começando a ficar desesperado. E foi aí que eu acordei. Eu vi que eu não conseguia me mexer. Eu tava em uma paralisia. Eu não lembro o que se passou na paralisia, mas lembro de uma coisa que eu passei. Eu tive 3 paralisias nessa mesma noite. Eu acordei na primeira, acordei na segunda pensando que já tinha acabado, mas não acabou. Eu tive a segunda, acordei novamente e depois eu tive uma última. Depois dessa terceira, eu acordei e voltei pra vida real. Eu não consegui dormir mais por um bom tempo. Eu só sei de uma coisa que eu nunca mais vou fazer na minha vida é perguntar alguma coisa do tipo que interrompa um belo sonho. Eu recomendo também ninguém a fazer isso. A mulher do vídeo que eu vi falou que depois que ela acordou do sonho, ouviu alguma coisa chutando a porta bem forte. Isso aconteceu também comigo ano passado. Olha, gente que tem sonho lúcido deve ser bem legal. Eu não tenho sonhos lúcidos. Eu não consigo fazer o que eu quero no sonho, sabe? É como se fosse só um filminho pra mim. E eu quase não lembro dos meus sonhos. Mas eu não consigo interferir. Eu não tenho esse poder. Agora é a história do Matheus. O meu relato começa quando eu era criança. Eu e minha família costumávamos ir todo ano, no período mais frio, em meados de julho, para a fazenda dos meus tios. Essa fazenda fica em uma área bem afastada e isolada lá no interior de Pernambuco. Geralmente, a gente demorava umas 4 horas de viagem de carro para chegar até lá. Era tão isolado que não tinha nem sinal de celular. E a gente também não tinha acesso à internet. Porém, a minha família e amigos íamos até lá para aproveitar a natureza. O meu tio sempre disse que a antiga dona dessa fazenda foi assassinada com uma enxada dentro de
casa nos anos 70. O meu avô, ele comprou essa fazenda depois do ocorrido. Embora eu gosto de ir muito pra fazenda todo ano, eu sempre tinha muito medo por causa dessa história. O casarão principal, ele é super grande e ele é muito antigo. Era comum de acontecer algumas situações como falta de energia, geralmente à noite. Eu lembro que a minha tia já viu constantemente o fogão da cozinha aceso, sozinho, sem nenhum motivo. Inclusive, ela sempre perguntava se alguém esqueceu o fogão aceso, mas todo mundo negava. Já aconteceu também de estarmos na varanda e escutar barulhos bem fortes de cavalos bem próximos correndo. Mas a gente não via nenhum animal por perto. A antiga dona também possuía um jipe. Às vezes, escutávamos barulhos de carro próximo, mas também a gente não via nenhum carro passando ali perto da estrada de terra. Eu lembro que uma cortina que separava o cômodo da cozinha para o outro da sala, em uma noite, quando eu e meus primos estávamos reunidos na cozinha, faltou energia na casa. A cortina se mexeu bem forte, como se um vento forte tivesse passado por lá. Mas a casa estava toda fechada e não tinha nenhuma corrente de ar. Geralmente fechávamos a casa à noite para não entrar insetos na casa, porque lá era cheio deles. Tem que ter coragem, né? Apesar da casa ser mais barata, quando, né, teve assassinato, morte, tem que ter coragem porque, né, pra quem acredita em espíritos, tem medo dessas coisas, o bicho pega, viu? Agora um relato da Pri. Aliás, é PRH. Eu tenho um relato um pouco sensível, então avisa que pode ter um conteúdo um pouco difícil. Então, esse vamos ter talvez gatilhos, hein? Quando eu tinha 10 anos, lá em 2010, era uma noite aleatória, eu tive um sonho com uma mulher tendo relações comigo enquanto eu ficava completamente desconfortável. Era uma mulher branca, de cabelos bem pretos e forte, mas ela tinha uma presença muito sombria e meio demoníaca. Nessa época eu não sabia que era gay, mas também eu não enxergava as mulheres de forma sexual. Eu nunca tive contato nenhum com sexualidade de nenhuma forma, então esse sonho foi algo completamente estranho. Eu tinha muitas amigas religiosas nessa época e alguns poucos dias depois desse episódio, uma amiga minha, que era muito acostumada a levar relatos de pessoas que tinham contato com Deus nos papéis, me contou da existência de um demônio que entrava nos sonhos dos homens e tinha relações com eles, e meio que roubava a sexualidade deles. Obviamente, isso era uma invenção homofóbica da religião dela, mas isso acabou ficando na minha cabeça. Eu passei uns dias bem desconfortável com meu sonho, pensando no que a minha amiga tinha me falado. Eu estudava na mesma escola que minha irmã e a gente sempre ia pra casa juntos, mas certo dia eu fiquei sozinho, porque ela tinha gripado e eu tinha ficado em casa. Já tinha se passado uma semana do meu sonho, justamente nesse dia eu havia ficado só. Uma menina que era popular na escola veio falar comigo enquanto eu estava isolado. Ela era bem extrovertida, era bem mais velha do que eu. Aos poucos ela foi se aproximando de mim, invadindo cada vez mais da minha privacidade. Até que em um certo momento ela chegou a me assediar enquanto passava as mãos em mim. Eu me senti muito invadido e desconfortável, e agora vem o choque. Depois eu me dei conta que a mulher do sonho era muito parecida com essa garota. E depois disso eu nunca mais duvidei do poder dos sonhos e de como eles podem ser uma espécie de aviso sobre o que pode vir a acontecer. Que horror! A sucubus é o demônio feminino e o incubus é o masculino. Essa sucubus é a Evelyn, né? Mas eu não sei direito tudo como que é a história. A sucubus, ela rouba a energia vital e a incubus é a energia sexual. Eu tinha ouvido falar por cima, né? Mas eu não sabia. História agora do Lucas H. Oi, mãe rata. A minha história é de quando eu tinha uns 6 ou 7 anos e nem é tão assustadora. Mas foi quando eu sofri uma situação de quase morte. Tudo se deu porque eu inventei de andar a cavalo do meu tio sem mesmo saber. O cavalo, ele era bem manso e ele não mexia com ninguém. E é por isso que eu tive facilidade de sair com ele. Olha que criança tentada. No meio do caminho, o cavalo começou a correr e eu, como era criança, não conseguia me equilibrar e eu acabei caindo pro lado. Eu lembro nitidamente do cavalo me pisoteando sem querer. E é um cavalo que ele pesa aproximadamente 500 quilos. Pisar em uma criança é morte na certa, mas eu lembro também que eu vi um homem vestido de branco, que ele tava me abraçando e eu me senti protegido ali. Eu saí só com uma cicatriz no meu braço direito e com alguns arranhões pequenos. Desde lá, eu acho que esse era meu anjo da guarda que está comigo sempre. O Exu, seu anjo da guarda, isso tem mesmo, viu? E tem vários relatos de criança que tá pra morrer. E ou alerta os pais, ou essa pessoa auxilia, né, de alguma forma pra criança sobreviver.